Não há no mundo ninguém que não precise de uma mãe. Até o Filho de Deus teve o carinho de uma mãe. Mãe que quando fala nos traz tanta paz com sua voz. Mãe que só sabe amar, Senhora que trouxe o céu à voz. Nossa mãe, oh, oh, Nossa Senhora do céu, nossa rainha e mãe da fé. Nossa Senhora do céu, ensina-nos a ficar de pé. Nossa Senhora do céu, nossa rainha e mãe da fé. Nossa Senhora do céu, ensina-nos a ficar em pé. Boa noite, Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria estar com você, que alegria ser recebido na sua casa. Muito obrigado, é uma alegria tão grande quando chega esse momento e a gente faz esse convite para você estar conosco e a gente sabe que você também nos recebe de braços abertos. Então, muito obrigado pelo seu carinho, fica conosco. Estamos começando com a graça de Deus o programa No Coração de Maria. Nesse tempo especial, minha gente, estamos vivendo um tempo especial. É tempo de Quaresma, é um tempo em que a gente procura uma maior intimidade, uma maior comunhão com o nosso Deus. E que bonito a gente poder ter um programa de Nossa Senhora que Maria nos ensina algumas atitudes, como viver bem essa Quaresma, como nos aproximar de Deus, que atitudes são fundamentais a assumir em nosso coração para que a nossa vida, a nossa Quaresma, a nossa comunhão com Deus seja ainda muito mais próxima, muito mais intensa. E é por isso que nós queremos contar com você. Hoje, minha gente, vamos falar de um tema muito interessante. Maria nos ajuda a entendermos, a assumirmos uma postura nessa Quaresma. A gente vive num mundo muito barulhento. Daqui um pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, Maria nos ensina que uma das atitudes fundamentais para a gente viver bem a Quaresma é silenciar o coração. Quando a gente silencia, minha gente, a gente escuta melhor. É complicado a gente ouvir, já participou, já experimentou alguma situação onde você estava, aquele barulho, enfim, infernal muitas vezes, e ninguém consegue ouvir ninguém. Às vezes acontece isso em nossas vidas também. O pecado faz isso conosco. O pecado bagunça tanto, cria um barulho tão grande, porque a intenção dele é a lógica do pecado. Porque quanto mais barulho a gente tem, menos possibilidade a gente tem também de ouvir a voz de Deus e se ouvir. É por isso que no programa de hoje eu quero convidar você a fazer uma experiência. A experiência do silêncio, a experiência da intimidade com Deus. Para a gente ir também para um deserto e no deserto a gente começar a escutar a voz de Deus, a nossa voz, um mergulho para dentro de cada um de nós para conhecermos, experimentarmos o amor de Deus. Então, Maria e o silêncio nesse tempo de Quaresma. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai aprender muito. E é por isso que eu quero convidar você a começarmos esse programa nos consagrando na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar você a se aproximar aqui da linda imagem de Nossa Senhora, hoje para nós a Virgem do Silêncio, para que lá do céu ela interceda, para que lá do céu ela acompanhe esse programa e que esse programa possa fazer, né, esse efeito em nosso coração, um silêncio interior para escutar a voz de Deus. E nesse sentido, Maria é especialista. Por isso pedimos, ó Mãe, a tua intercessão, o teu afeto, o teu carinho e que a Senhora, com a sua vida, com o seu exemplo de vida, Mãezinha, a Senhora nos ajude também a nos aproximarmos do teu Filho Jesus, nos aproximarmos das coisas de Deus, deixar o barulho de lado, para a gente ter essa experiência íntima com Deus. Então pedimos a tua intercessão nesse momento. Quantos lares, quantos corações, quantas casas que vivem nesse momento um barulho onde ninguém mais conversa com ninguém, onde ninguém mais se entende, onde ninguém mais tem tempo para escutar o outro, para se comprometer com o outro, somos indiferentes uns aos outros. Então, por sua intercessão, Mãezinha, pedimos
carinhosamente que a senhora interceda para nos ajudarmos a termos esse coração sereno, esse coração na serenidade, na calma, para escutar a voz de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, rogai por nós. Meu amado irmão, minha amada irmã, não esqueça também de preparar o seu copo d'água. No final, a gente vai invocar uma bênção muito especial na sua água, para você tomar com muito carinho. E você viu, minha gente, já começamos o programa com música, então vamos conhecer, vamos acolher e vamos apresentar os nossos convidados de hoje. O programa No Coração de Maria está ficando chique, minha gente, está ficando chique, assim, ó, a gente está elevando a régua do programa, ou seja, cada vez mais trazemos aqui os nossos cantores que emprestam suas vozes para nos ajudar a louvar a Deus, a ter essa comunhão com Deus. E hoje recebemos o Super Sérgio, é isso, Sérgio, né? Boa noite, bem-vindo, Sérgio, né? Obrigado, prazer. Sérgio, quem é o Sérgio? Sérgio Flauzino, isso, né? Sérgio Flauzino é um rapaz sério, educado e gosto bastante de cantar, de louvar a Deus também, Maria. E estamos aí para... É de Valinhos aqui? Sou de Campinas, Campinas, né? Somos de Campinas também. Tá, ok. E junto com o Sérgio tem o Éderlon, acertei o nome? Sim. Éderlon, nosso músico, toca muito bem, parabéns, viu, campeão? Obrigado, viu? Também é daqui de Campinas, né? Sou servo na igreja, sirvo, a okay. Música para mim é uma maneira que eu louvo a Deus, que eu sirvo okay. a Deus, é um serviço. Tá, servimos a mesma igreja, né, também. Qual paróquia lá? A gente serve o Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, okay. Campinas. Que maravilha, viu? Então, o Sérgio e o Éderlon vão acompanhar. Tem o Felipe aí, o coitado do Felipe está por aí também. Ele trouxe um teclado, enfim, mas a logística aqui não deixou. Mas, Felipe, né? Felipe, a próxima vez a gente organiza aqui para você tocar também. Então, fica tranquilo, viu? Então, sejam bem-vindos, minha gente. Sejam bem-vindos com muito carinho, né? Então, hoje o assunto é muito importante, né? Maria e o silêncio da quaresma. Daqui um pouquinho também, minha gente, vamos ter assim uma dinâmica aqui com muito carinho. Vamos ter a participação do Guilherme e vamos ter, que vai trazer um pouco a novidade dessa programação dessa grade nova aqui na Rede Século XXI para você interagir. Você já está percebendo mudanças e mudanças muito boas, minha gente. Daqui um pouquinho o Guilherme vai atualizar tudo para você. E teremos também a participação de 4 jovens que esse ano estão assim, dando uma oportunidade para Deus agir na vida deles através de um sim que estão dando assim, para serem futuros religiosos da Ordem de Sérgio Maria. Você vai conhecer 4 jovens hoje aqui no programa No Coração de Maria. Eu vou passar na frente de vocês e olha só, hoje o assunto que a gente vai falar é sobre Maria e o silêncio da quaresma. E olha que interessante quando a gente fala, comecei o programa dizendo assim que o quanto atrapalha um barulho. Presta atenção nesse som aqui, presta atenção. Olha, é o som que representa um barulho. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, o Sérgio e o Éder, que quando a gente está num ambiente onde tem muito, e vocês são músicos, eu gosto, às vezes a gente tem essa experiência de ir lá, às vezes a gente vai num restaurante, enfim, com o grupo da pastoral familiar, enfim, o grupo da paróquia lá, e é tão gostoso quando você está lá e tem uma música ao vivo, que você começa a tocar, que você está lá junto, a música bem suave, você consegue conversar. Às vezes a gente vai em ambientes, é tão barulhento, que a gente não consegue, tem que gritar com aquela pessoa que está do nosso lado. Então, a gente vê a importância que é o silêncio. E é por isso que a gente preparou um texto para você, com muito carinho. Eu até vou pedir para a nossa diretora colocar algumas imagens, assim, porque a gente vai falar assim, o que faz o barulho, minha gente, em nossas vidas. Vou pedir emprestado aqui o meu óculosinho, que eu estou precisando já, essa altura do campeonato, minha gente. E diz o texto, assim, a importância do silêncio para a nossa vida espiritual. Minha gente, vivemos na geração do ruído. Nunca se falou tanto, nunca se opinou tanto, nunca se postou tanto. E, paradoxalmente, nunca foi tão difícil escutar. O silêncio não é apenas ausência de som, é uma atitude interior, é uma decisão espiritual. O silêncio é o espaço onde Deus pode falar. Desde o início da história da salvação, Deus se manifesta no recolhimento. O profeta Elias descobriu que o Senhor não estava no vento impetuoso, nem no terremoto, nem no fogo, mas na brisa suave. Deus não grita, minha gente, Ele sussurra. E só quem silencia, escuta. Mas o que o silêncio faz em nós?
O silêncio nos devolve a nós mesmos. Sem silêncio, perdemos contato com a nossa própria alma. Corremos o risco de ver superficialmente, reagindo a estímulos externos, mas sem interioridade. O silêncio nos faz descer ao coração, descer à verdade. E é ali que percebemos nossas fragilidades, nossos pecados, nossos medos, mas também nossa sede de Deus. Sem silêncio não há exame de consciência, sem exame de consciência não há conversão e sem conversão não há vida espiritual autêntica. O silêncio, minha gente, ele purifica o coração. O barulho constante alimenta a dispersão e a dispersão enfraquece a oração. Quando silenciamos, percebemos o quanto estamos fragmentados interiormente. Pensamentos acelerados, preocupações, julgamentos, tudo emerge. E isso é graça, porque só quem reconhece o tumulto interior pode começar a ordenar a alma. O silêncio é como um deserto espiritual, e o deserto não é castigo, ele é purificação. Foi no deserto que Jesus enfrentou as tentações, foi no deserto que Israel aprendeu a depender de Deus, e é no silêncio que o cristão amadurece. O silêncio, minha gente, nos ajuda a aprofundar a oração. Não existe oração profunda sem silêncio, coloque isso na sua cabeça. Não existe oração profunda sem silêncio. Podemos recitar fórmulas, cantar, falar, pedir, mas a oração madura nasce quando aprendemos a simplesmente estar diante de Deus. O silêncio é permanência, é presença, é escuta amorosa. O silêncio nos ensina a dominar as palavras. Quem não sabe silenciar diante de Deus, minha gente, dificilmente saberá silenciar diante das pessoas. Muitos conflitos familiares, comunitários e pastorais nascem da falta de silêncio interior. Respondemos antes de discernir, falamos antes de rezar, julgamos antes de compreender. O silêncio é um ato de fé. Silenciar é confiar. É acreditar que Deus age mesmo quando não vemos. É permanecer firme mesmo quando não sentimos. É aceitar que nem tudo precisa ser explicado. O silêncio, minha gente, é maturidade espiritual. O maior barulho que impede de falar com Deus não está fora de nós, está dentro de nós. Minha gente, é uma coisa muito importante para a gente perceber nessa situação toda, né? Olha que interessante, a gente está ouvindo uma série de leituras bíblicas nessa semana, na liturgia da missa, e é interessante muito a gente poder perceber que Deus, preste atenção, que olha o quanto que a gente precisa aprender o silêncio. Deus, Ele fala pouco e faz muito. Fala pouco e faz muito, ao contrário de nós. Somos tagarelas demais, falamos muito, produzimos muito ruído e fazemos tão pouco para a obra de Deus. Então hoje, Maria vai nos ensinar o silêncio próprio para esse tempo de Quaresma. Então fica a dica. E você, faz esse silêncio? Mas agora eu preciso falar. E para isso, minha gente, eu preciso falar porque aqui a gente faz silêncio, a gente reza, a gente canta, a gente adora, enfim. Mas a gente também tem uma programação maravilhosa, uma grade especial, que quem vai falar sobre essa novidade está ele aqui, minha gente, o Super Guilherme! Boa noite, Frei! Boa noite, Guilherme, bem-vindo. E sempre que o Guilherme está aqui, minha gente, é novidade e boa, Guilherme. Novidade boa noite, atrás de né? novidade. Boa Traz noite. novidade, né? Boa noite para todo mundo ligado na Século XXI. Hoje a novidade é muito especial e você já está acompanhando desde a semana passada na nossa programação várias mudanças que nós tivemos, né? Estamos numa nova fase, querendo levar para você a mesma missão de sempre, que é evangelizar. Mas agora com a parceria com o Instituto Hesed, que está conosco na nossa grade de programação, transmitindo os nossos programas e os programas deles. Então, você que está em todo o Brasil acessando a Rede Século XXI via satélite, ou em Campinas via Canal 23, ou pelos aplicativos YouTube, também tem agora na nossa programação os programas do Instituto Hesed. Ao vivo? Ao vivo. Ao vivo. Ao Sabe o que é ao vivo, gente? Ao vivo, porque o ao vivo ajuda a gente a interagir. Você pode assistir, é sempre momentos de muita explicação, de muita oração. Isso facilita que você interaja, coloque o seu pedido, suas intenções e reze junto. É maravilhoso, né, gente? Né? E é uma nova fase, né, Frei? Unindo forças, né? Campeão, é né? importante demais dizer para o nosso telespectador do nosso compromisso, da nossa missão e da nossa obra, que seguem vivos, mais vivos do que nunca.
que a gente possa levar agora para todo o Brasil também a palavra do Instituto Hesed, ampliado na nossa grade de programação. Como é que a gente fica sabendo dos horários, tudo? Onde é que está isso escrito? Fala pra gente, Guilherme. Acessando o nosso portal, redeseculo21.com.br, nas nossas mídias digitais, nossas redes sociais, acompanhando também as chamadas da nossa programação. E o Servir Brasil, firme e forte? Servir Brasil firme e forte, continua com tudo. Tá lá, né? Que maravilha, lá. gente. Então tá vendo, são novidades boas, gente, assim, programas ao vivo, interativos, assim, para que você possa participar mais e mais. Então, que bonito a gente poder, pesquisa lá, entre no site rs21.com.br, você tem toda a programação, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, bonito, assim, para você ver os horários, assim, acompanhar, sempre que puder, na programação inteira e deixar a TV ligada na sua casa. E uma coisa bonita, novidade, eu não sei se eu posso falar agora, né? Eu acho que eu posso. O senhor pode tudo, Eu Frei. posso. Então, o senhor assim, pode tudo. O Guilherme já me confidenciou, minha gente, o Guilherme convidou assim, que logo, todas as parabólicas vão ter de novo, assim, o sinal. Ai, Frei, cadê o sinal aqui na minha cidade? Fica tranquilo, gente, isso aqui está com horas, minutos contados para voltar essa potência total aqui da Rede Século XXI, né, Guilherme? Com certeza. Eu podia ter falado isso? Podia, claro. Né? Eu acho que é um direito nosso, né? Com A gente certeza. quer isso, né, gente? Né? A gente trabalha para isso, para poder levar o século XXI para todos os cantos do Brasil, né? E atravessando os desafios que nós estamos atravessando, estamos superando eles para poder levar até você, que está em todos os cantos do nosso país, a nossa transmissão ao vivo. Gente, ele foi generoso demais. Estamos superando, mas para superar, precisamos de você. Seja sócio, liga para cá, se comprometa com esse projeto, baixa aí a cartinha do Padre Eduardo, também tem um boleto, enfim, para você colaborar conosco para ajudar a ser sócio, para que esse projeto inteiro que está ganhando o Guilherme assim, ganhe corpo, potência e velocidade. O evangelho urge, minha gente, precisamos evangelizar. Isso depende de você, também da sua contribuição, do seu bolso, do seu envolvimento e comprometimento, como sempre teve aqui com a Rede Século XXI, né? Com certeza, com certeza. Mais alguma novidade? Acho que para hoje... Para hoje, ele é uma grande novidade. homeopático, ele é homeopático. Doses homeopáticas. Obrigado, Frei. Obrigado, meu campeão. Boa noite. Obrigado de coração. Obrigado, Guilherme. Tá vendo, gente? Novidade boa chegando, né? A Rede Século XXI e todas as parabólicas das praças no Brasil inteiro. A gente viu aí a grade nova e mais interativa, ao vivo, para ajudar você também aí a interagir com essa casa. E vamos de mais música, minha gente. Hoje, Maria e o Silêncio Quaresmal, aqui com o Super Sérgio e o Ederlon cantando pra gente. Continuar falando do silêncio de Maria, né? Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar em teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma, martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Sou consagrado seu, Maria, Mãe de Deus. Sou consagrado seu, Maria, nossa mãe. E já estamos de volta com o nosso programa No Coração de Maria, hoje muito especial, nesse tempo de Quaresma, falando de silêncio. Uma das virtudes, uma das características de Nossa Senhora, a Virgem do Silêncio. Conosco no estúdio hoje o Sérgio e o Ederlon, nossos músicos estão abrilhantando ainda mais esse programa, cantando músicas marianas que também remetem a esse tema. E a gente quer perguntar para você, o que o silêncio de Maria ensina a você? Você é uma pessoa que gosta do silêncio ou tem medo? Porque muita gente tem medo de silêncio.
Não gosto do silêncio porque é capaz de se ouvir, né? O silêncio remete a isso, né? E às vezes, assim, e isso é muito importante a gente perceber, minha gente. Às vezes a nossa situação, às vezes a gente reza e tem que rezar. Uma das colunas da nossa vida espiritual é a oração. Prova disso que Jesus nos ensinou os pilares da quaresma, oração, jejum e a prática da caridade, a esmola. Mas às vezes a gente confunde um pouco as coisas. A gente acha que oração, eu vou lá, eu sei um monte de orações de cor, enfim, eu repito, Pai Nosso, querido Deus Pai, Salve Rainha, o Glória, enfim, Ave Maria, e vou fazendo a minha oração. Isso é oração? Claro que é oração. Claro que é oração. Então, às vezes a gente confunde, eu vou lá, faço tudo isso, pego um salmo, pego a Bíblia, enfim, falo na presença de Deus, diante do sacrário, enfim, no momento de oração, e falo tudo isso, rezo tudo isso e saio dali. Eu rezei, eu estava lá, cumpri tudo, peguei o texto de ponta a ponta, rezei. Ótimo, legal, isso é importante, mas não é só isso, minha gente. Tá, eu falo, mas eu parei para escutar? Eu parei para escutar a voz de Deus, eu silenciei o coração para entrar nessa comunhão, nessa intimidade, para escutar a voz de Deus. Talvez isso é o que esteja nos faltando, certamente é isso que está nos faltando hoje, no nosso dia a dia. Faltar tempo para parar, silenciar ao redor, para escutar a voz de Deus, que fala através da palavra, que fala através dessa moção interior, que fala através do Espírito Santo agindo em nós. Então é importante estar lá, fazer silêncio, escutar, rezar, fazer aquelas orações que a gente sabe de cor, de coração, de cor é de coração, mas parar um pouquinho também para escutar. Quando a gente olha o exemplo de Nossa Senhora, Maria, a Virgem do Silêncio, é aquela mulher que estava lá, que tinha suas orações, certamente, como hebreia, como judia que ela fazia as orações, ela sabia, né? Mas ela também sempre parava para escutar. Então é por isso que a gente quer hoje trazer para você essa característica de Nossa Senhora, a importância do silêncio em nossas vidas, deixar de sermos muito tagarelas, para a gente ter essa intimidade, essa comunhão, esse parar para escutar alguém falando comigo. Tanto é verdade, minha gente, tanto é verdade que na cultura judaica, olha que coisa interessante, na cultura judaica, quando uma criança nascia, a mãe já embalava, né, e cantarolava em hebraico para a criança. Era a canção de ninar de toda mãe diante do filho que nascia. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Então imagina aquela criança sendo embalada, a mãe cantarolando. Shema Israel, escuta Israel. O Senhor nosso Deus é um só, é único. Essa é a canção que a mãe judia, né, cantava para a criança enquanto estava ali dormindo, acabou de mamar, enfim, esperando aí para dormir. Shema Israel, ou seja, Shema, escuta. Olha que interessante, isso que eu queria chamar a atenção. Escuta Israel. O problema não, a mãe não estava cantando, fala criança, canta criança, não, louva, não. Primeiro, escuta. Shema Israel. Escuta Israel. Eu tenho que escutar. Toda oração, minha gente, começa com a escuta. Se eu não sei escutar, eu não sei rezar. Se eu não sei escutar, tanto é verdade, minha gente, é tão verdade o que eu estou dizendo para você, é tão verdade que quantas e quantas vezes a gente tem relatos no Novo Testamento em que Jesus, ele cura. Um dia apresentaram para Jesus um surdo-mudo que não falava. Qual é a atitude de Jesus? O que ele fazia antes? É mudo? Então colocava a mão na língua? Não. Jesus fazia todo o seu ritual e colocou a mão no ouvido. Só depois, porque é assim que a gente aprende a falar. Como é que a gente aprende a falar? Escutando. A gente escuta o pai, a mãe, as palavrinhas, a mãe repete, o pai repete, até a gente papar a mamãe e vai falando, porque escuta. A gente escuta. Não é assim que a gente faz? Então Jesus primeiro curou o ouvido. Escuta, para depois falar. Eu acho que é isso que a gente está aprendendo nessa quaresma e é isso que a gente quer passar para você nesse programa de hoje. A importância de saber escutar. E para saber escutar eu tenho que parar de falar. Tanto é verdade, mais uma vez, olha, tanto é verdade que nós temos dois. Nós temos 2 ouvidos e uma boca.
escutar mais, falar menos. Talvez seja talvez seja essa a certeza, a maior atitude que a gente pode aprender de Nossa Senhora. Da parte espiritual, da parte bíblica. Primeiro escutar. Escutar a voz de Deus. Para escutar eu preciso fazer silêncio. Ninguém escuta nada no barulho. Quando Elias subiu ao Monte Horebe, lá ele queria conversar com Deus. Lá Elias nos ensina qual é o poder do Deus único de Israel, o Deus poderoso, o único Deus. Aí de repente queria conversar com Deus, queria ter a experiência com Deus. Aí veio trovões, raios, tempestade, nada de Deus aparecer. E aí vinha para tudo raio, para tudo, nada de Deus aparecer. Quando de repente ele fez silêncio, se acalmou e aí começou a sentir uma brisa suave roçando o seu rosto. Era a presença de Deus. Enquanto a gente vive no mundo do ruído, minha gente, é difícil a gente parar para escutar a voz de Deus. E se a gente não escuta a voz de Deus, a gente faz as coisas erradas. A gente vive errado. O pecado toma conta, é isso que o inimigo quer. Ele quer nos levar no mundo do ruído. Por isso que a quaresma é tão importante. Por isso que muita gente, inclusive, não gosta de quaresma. A igreja tirou as danças, as festas, as baladas. Pera. E aí, é o tempo que Deus nos dá para a gente purificar algumas coisas. Entre elas, a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Isso é oração. Trouxemos para você também, apresentando para você, o momento de você pegar o celular e dar aquele print na tela, tá? Aquele print na tela. Preparamos alguns slides, algumas telas, para levar você a entender essa força que é o silêncio através da força da oração. Coloque aí a primeira tela, diretora, por favor. Então, olha, o que é oração? Oração não é falar muito, né? Aquilo que eu acabei de falar, gente. É estar com Deus, é estar, o verbo estar, permanecer. É encontro, é relacionamento, é intimidade, é diálogo de amor. Orar é abrir o coração para que Deus fale primeiro. Shema Israel, escuta Israel. Por que precisamos rezar? Sem oração, a alma enfraquece. A oração fortalece a fé, ilumina decisões, acalma o coração, dá sentido ao sofrimento. Quem não reza, reage. Quem reza, tem discernimento. Por isso precisamos rezar. A oração precisa de silêncio, minha gente. Deus fala na quietude. Desligue o excesso, diminua o ruído, faça silêncio exterior, busque silêncio interior. No silêncio Deus cura, no silêncio Deus orienta, no silêncio Deus transforma. Então dá uma desligadinha nas redes sociais, dá uma acalmada, né, para você. Talvez o tempo que você gasta nisso, que tal também dedicar parte desse tempo para a sua vida espiritual, para a sua vida de oração. Então é muito importante. Tem mais, diretora? Tem mais assim, né, para a gente aprender aqui atitudes concretas. Reserve um tempo fixo por dia, leia a palavra antes de falar, termine sempre com gratidão. Senhor, ensina-me a rezar, porque Senhor, ensina-me a silenciar. A oração de Maria, minha gente, e agora Nossa Senhora, programando no coração de Maria. A oração de Maria é a escuta. Maria rezava ouvindo. Antes de responder, ela escutou o anjo. Quando a experiência do anjo, ou seja, antes de falar qualquer coisa, ela não gritou, ela escutou. Antes de agir, ela acolheu a palavra. Antes de compreender tudo, ela confiou. Faça-se em mim segundo a tua palavra, né? A verdadeira oração começa quando aprendemos a dizer, Senhor, eu escuto. E a gente tem a experiência dos profetas, Senhor, fala que, né, a tua voz me faz ter esse discernimento. Então, é muito importante isso. Eu falei para você, nós hoje temos testemunhos de pessoas assim, que vivem essa realidade do silêncio. Mas assim, a gente foi às ruas também, a gente foi saber o que o povo pensa, o que o povo tem dúvida sobre essa realidade do silêncio. Coloca a primeira pergunta, diretora. Alô você, sua bênção, Frei. Frei, eu quero saber do senhor, como que a gente pode viver momentos concretos de silêncio no dia a dia nessa época de quaresma? Muito bem, o Super Ronaldo. Alô você, campeão. Saudade de você, viu, campeão? Olha, o que a gente... Atitudes concretas, Creio que uma primeira atitude é a gente perceber a grandeza, a importância desse tempo. Esse tempo não é um tempo de sofrimento, não é um tempo de castigo, é uma oportunidade. Eu não sei, minha gente, Eu não sei se a gente vai estar aqui o ano que vem para a próxima quaresma. Então, por que não aproveitar?
Por que não arrumar a vida? Por que não... eu fico imaginando assim uma casa, um quarto, um guarda-roupa, a nossa linguagem, um guarda-roupa todo bagunçado, todo arrevirado, como a gente fazia. Então, quaresma é o tempo de colocar as peças, cada um na sua devida gavetinha, arrumar. Quando a gente fala do ponto de vista espiritual, o coração. Né? O coração, como é que está a minha vida espiritual, a minha vida de comunhão com Deus, a minha oração, a minha vida sacramental, os meus momentos de oração, o momento com a palavra. Então é o momento de organizar-se interiormente com aquilo que a igreja me oferece como exercícios. 40 dias, minha gente. Claro que a quaresma já começou, mas assim, comece. Tem essa capacidade de bons propósitos, pequenos que sejam, mas assim, fiel, para chegar até o final. Porque só quem caminha na quaresma, quem faz essa caminhada, essa travessia, vai ter a alegria de poder celebrar uma ressurreição. Senão, é mais uma quaresma que a igreja traz no calendário e que a gente desperdiça. E muitas vezes desperdiça porque a gente não tem essa consciência, viu? Ronaldo, valeu. Mais uma pergunta saindo para nós aqui. Eu sou Vicência de Paula, de Araújo Barbosa. Sou de Timon, Maranhão. Frei, como o silêncio possa me ajudar e eu ficar mais perto de Deus? O céu é lindo lá, como é que é? De Timon, no Maranhão, né? Obrigado, linda, obrigado pela participação, tá vendo? A nossa TV está chegando lá, graças a Deus. Aos poucos estamos reconquistando o Brasil de novo. Um beijo para a senhora. E o silêncio, claro que pode, né? Porque quando a gente silencia os nossos barulhos exteriores, é aquilo que o Santo Agostinho fala, minha gente. Procurei, Senhor, te procurei tanto lá fora, tanto lá fora, não te encontrei. Quando eu mergulhei para dentro de mim mesmo, percebi que o Senhor estava ali presente o tempo inteiro. Então é esse mergulho interior para a gente descobrir a nossa essência. O silêncio nos faz descobrir a nossa essência, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Quando a gente para escutar, é um exercício, nem sempre é fácil a gente fazer silêncio, ou nem sempre a gente gosta do silêncio, nem sempre a gente se acostuma, mas é um exercício de escutar. Eu falo sim, mas eu escuto, dá o tempo para Deus falar comigo mesmo também, do meu interior, viu? Ô diretora querida, né? Nós temos assim uns depoimentos de pessoas que têm essa experiência, pessoas que vivenciam esta realidade do silêncio, a exemplo de Nossa Senhora. Então, coloca aí, vamos colocar alguns, tem pelo menos 2 ou 3 depoimentos, então vamos colocar o nosso primeiro depoimento, vamos lá. Oi, meu nome é Andresa, eu sou de São José dos Campos e a minha experiência com o silêncio começou quando eu comecei a buscar uma vida de oração mais frequente. Comecei a participar de pequenos retiros com meditações em silêncio, meditações, né, pregadas, mas silêncio, e participar de retiros de silêncio mais extensos também, de fins de semana. E a minha vida antes disso, né, era o tempo todo regada por barulho. Então eu tinha que ter a televisão ligada em casa o tempo todo, ou então eu entrava no carro e já saía ligando o rádio. E com o tempo, né, com esse aprofundamento, eu percebi que o silêncio é fundamental para que a gente possa pôr as nossas ideias no lugar, para que a gente possa evitar tomar decisões ou dar respostas por impulso, e mais importante que tudo, para que a gente possa escutar o que Deus está querendo da gente. Então, para que a gente possa fazer uma boa oração, é sempre bom buscar alguns minutos de silêncio, e isso tem me acompanhado na minha rotina. Hoje em dia não faço mais não tenho mais essa necessidade de ter o tempo todo algum aparelho emitindo som, alguma conversa. Momentos de silêncio são fundamentais para que a gente possa nos ordenar internamente e também ouvir melhor a Deus. Espero que vocês tenham uma boa quaresma. Um abraço. Que linda, Andresa. Andresa, agora, vendo o depoimento dela, eu reconheci. A Andresa frequenta a nossa igreja São Peregrino de São José. Um beijo para você. Obrigado pelo seu depoimento. Andresa, eu também estou do mesmo jeito. Eu acho que isso é um pouco maturidade espiritual. Ou seja, eu lido com pessoas, interajo, já rezei para 110 mil pessoas. Ou seja, tem situações em que a gente está no meio do povo e precisa estar para sermos presentes. Jesus fazia isso, mas ele guardava o tempinho para se retirar. Eu também gosto demais do silêncio. E sempre que eu posso, eu também faço. Me dou o direito de guardar silêncio, me esconder de tudo, para estar um pouco mais a sós com Deus. Parabéns, Andresa. Te vejo na igreja lá. Tem mais depoimento, diretora?
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thalita Schiavi e eu fui convidada para estar aqui hoje para falar um pouquinho de como o silêncio de Maria me ajuda. Olha só, eu sou uma pessoa bem agitada e quando eu penso nas atividades que eu tenho a fazer, os deveres que eu tenho a cumprir, eu geralmente passo a mão um pouquinho assim acima e acabo assumindo mais compromissos do que deveria. E quando as coisas não saem do jeito que eu quero, eu vou ficando nervosa, aquela coisa irritadiça. Mas aí eu paro, penso e coloco-me, como São José Maria pedia, como uma outra figura no Evangelho. E a cena que eu penso é Nossa Senhora partindo da Galileia, com aquele barrigão para fazer o recenseamento dele em Belém. E eu penso, meu Deus, tudo saiu do controle dela. Mas as emoções não. Nós não vemos nenhuma palavra de blasfêmia, nenhuma reclamação. E isso é um grande exemplo para mim e me leva a confiar mais em Deus. Eu espero que essa dica possa te ajudar também, porque me ajuda muito. Acalma o meu coração, põe as coisas no lugar e eu vou fazendo tudo devagar, pensando na Virgem Maria. Esse é um dos jeitos que o silêncio de Maria me ajuda. Eu espero que possa ajudar você também. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Perfeito, Thalita, perfeito. Thalita, menina, levanta, Thalita. Obrigado pelo seu depoimento, maravilhoso, é isso mesmo, a gente vive nessa agitação e se a gente não tomar cuidado, ter discernimento, é aquilo que você falou, pegou o exemplo de Nossa Senhora que passou os perrengues que passou, mas não reclamou. A gente tem esse costume de dizer, não leva o desaforo para casa, né? Então, Maria nos ensina, opa, leva e coloca em oração, entrega para Deus, porque quem fica doente é você. Então, quando a gente vive essa agitação, aí vem todos os outros problemas assim que a gente tem, né? Obrigado, Thalita. Mais um super depoimento para nós hoje. Sou Maria José, sou coordenadora do grupo de oração Doce Imaculado Coração de Maria, que pertence à Matriz Sagrado Coração de Jesus aqui em Paulínia. Eu vivencio muito o coração de Maria. É o silêncio que nos faz crescer espiritualmente. É um silêncio que a gente encontra o verdadeiro amor, que é a paz que vem de Jesus, é a paz que vem do alto. O silêncio de Maria, nós encontramos a sabedoria, encontramos o amor de Deus por cada um de nós. É no silêncio de Maria que a nossa mente se esvazia, porque é tanta tribulação que temos no dia a dia, mas o momento que a gente entrega e se entrega ao coração de Maria, a nossa alma alivia o nosso cansaço físico, mental e espiritual. É muito importante, meus irmãos, vivam o silêncio de Maria nesta quaresma, pois a quaresma é um momento de reflexão, é um momento de unção da graça do Espírito Santo. Vamos viver esse momento com muito amor e carinho. Amém? Dona Maria José, que maravilha, que lindo testemunho. E olha, é a corajosa Dona Maria José, minha gente, sabe por quê? Porque ela estava dando esse depoimento, essa mensagem, e tinha um cachorrinho latindo lá atrás, ou seja, estava querendo participar também da Ares da Graça, né? E ela conseguiu manter a mensagem mesmo com esse barulho. Olha que bonito isso. Isso é um exemplo para a vida espiritual, ou seja, manter essa unidade, essa integração, essa comunhão interior, apesar dos barulhos que podem chamar a nossa atenção. Que maravilha, um beijo para a senhora, muito obrigado pela participação. Super Sérgio e Edelon, que tal assim a gente encerrar esse bloco com mais uma canção? Sim, vamos lá? Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Eu preciso
Vozes de Sérgio Flauzino e o Super Edelon. Estamos de volta com o nosso programa No Coração de Maria, hoje muito especial, falando sobre o silêncio de Maria, principalmente uma dessas atitudes para a gente vivenciar nesse tempo de Quaresma. Silenciar o barulho externo para a gente viver, escutar a voz de Deus. Shema Israel, Shema, escuta Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta Israel. E aqui já vou fazer uma dinâmica com você aqui, mas minha gente, estamos recebendo visitas aqui. Estamos recebendo visitas. Você viu aqui, ó, os 4 jovens uniformizados, minha gente, assim, olha que maravilha, né? São os 4 jovens, vou contextualizar. Eles são formandos da nossa família religiosa, os Servos de Maria, moram comigo lá em São José dos Campos, passaram a morar este ano, portanto, assim, tem um pouco mais, acho que não tem nem um mês ainda, né? Não tem nem um mês, estão lá comigo para fazer uma caminhada de discernimento vocacional. Quem sabe amanhã depois, assim, ó, consagrados pela graça de Deus, sacerdotes, religiosos consagrados, quem sabe, vai depender da perseverança, do potencial de escuta da voz de Deus para ter esse discernimento espiritual e vocacional, viu, gente? Mas eu vou perguntar o nome, eles vão se apresentar. Quem está com o microfone aqui, então passa aqui o microfone, né, o teu nome, de onde você é, olha para aquela câmera, cadê a câmera? Está ali, ali, ó, tá lá. Primeiro. Boa noite, Frei, é uma alegria estar aqui no seu programa. Então, eu sou o Jean e sou de Florianópolis. Vim aqui para São José dos Campos, então, para iniciar o aspirantado, Frei. Que é a primeira etapa desse processo formativo, né? Obrigado. O próximo aqui. Boa noite, Frei. Meu nome é Djales, sou do estado de Tocantins e estou iniciando o aspirantado aqui na Ordem dos Servos de Maria em São José dos Campos. Que maravilha, minha gente. Assim, vamos lá agora para Minas Gerais. Boa noite, Frei. Meu nome é Baltazar Victor, sou da cidade de Carvalhos, Minas Gerais. Também está esse ano aqui e agora um lá da região, né? Boa noite, Frei. Boa noite a todos. Eu sou o Victor Hugo e eu sou da cidade de São José dos Campos, junto aqui com os meus irmãos fazendo um aspirantato na Ordem dos Servos de Maria. Olha, deixa eu falar para você assim, ó, em agosto, viu, diretor? Em agosto, que é um mês vocacional, a gente prepara com eles assim, um programaço bem bonito assim, para falar de vocação, viu? Hoje estão aqui me acompanhando, vieram comigo para conhecer a obra, já conheceram, já saudaram o padre Eduardo, já cumprimentaram a irmã Luísa com carinho assim. Então hoje fizeram companhia, o primeiro contato, mas em agosto a gente prepara um programa vocacional com eles assim, desde que eles perseverem, né, minha gente, assim, né? Eu vou estar aqui com a graça de Deus, espero, né? Desde que eles perseverem também. Isso vai depender das orações aí e do poder de escuta da palavra de Deus. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre o poder da escuta, né? Ou seja, o silêncio de Maria como uma atitude para essa quaresma. É importante, Victor, é importante fazer silêncio, sair do ruído, né? Para a gente escutar a voz de Deus? Bom, eu acho muito importante, né, a prática do silêncio. Além do mais, a voz de Deus no início surgiu do silêncio em Gênesis. Então, para a nossa prática nessa quaresma, o silêncio vai ser edificante para todos e cada um de nós, né? Ô Baltazar, e você, como é que a gente pode vivenciar o silêncio aí no dia a dia, nesse mundo agitado e barulhento que a gente tem? O que você acha? Bom, eu acho muito importante, principalmente para a gente que é da Ordem dos Servos de Maria, aspirantes, inspirar-nos, né, no exemplo de Nossa Senhora, que viveu o silêncio na humildade e, sobretudo, o silêncio interior que nos leva à oração e à presença de Deus. Ô, Djalma, você acha que isso que a gente tem hoje, que a gente vive uma sociedade tão modernizada, enfim, rede social, muita gente dependendo da rede social, televisão, rádio e por aí vai, né? Ou seja, você acha que é bom dar um tempo nisso para escutar um outro tipo de voz que vem do alto? Sim, com certeza. A internet hoje tira muito a nossa atenção, tira o nosso tempo também da oração, né? E é preciso a gente parar, né? Silenciar o nosso coração, também deixar as telas, as redes sociais, para que Deus possa falar no nosso coração, a exemplo de Nossa Senhora. Ô Jean, e que mensagem você daria para você jovem, né? Que mensagem você daria para quem está em casa, para os jovens, assim, que tem uma certa dificuldade de fazer silêncio? É possível? Que mensagem você daria para eles? É possível sim, Frei. Persevere. Tenta se recolhe, tenta no seu quarto, né? Tenta desligar o celular principalmente. O celular tira totalmente a nossa atenção. A gente vive num mundo de tecnologia, principalmente o Instagram. É fundamental ter essa reserva, né? De tirar a atenção do mundo exterior e sim voltar a Deus. Frei. Muito bom, gente. Falaram bonito, não falaram bonito, minha gente? É importante, assim, aquilo que, fazendo
um apanhado daquilo que vocês falaram, gente, é tão importante a gente poder perceber assim que não se trata, assim, se trata de reeducar, de a gente aprender que existem outras vozes que a gente pode escutar. É a voz de Deus, que só quer o nosso bem, que só quer mostrar o caminho. Deus tem um projeto maravilhoso na vida de cada um de nós, tem um futuro glorioso nos esperando, mas para isso a gente tem que escutar. A gente tem que escutar, né? O próprio Jesus nos ensina, o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Como é que a gente vai fazer a vontade do Pai se a gente não dá tempo para escutar a voz de Deus? Por isso que a gente também trouxe... Aliás, o Papa tem uma mensagem bonita. Ô, diretora, tem a mensagem do Papa Leão sobre o silêncio também, que ele fala sobre essa realidade. Deixa eu me aproximar aqui. Ó, tá lá na tela. Olha o que diz, minha gente. Vamos dar espaço ao silêncio, ao silêncio. Silenciamos um pouco as televisões, os rádios, os celulares. Vamos meditar a palavra de Deus, nos aproximar dos sacramentos. O Papa Leão, nosso Papa Leão, aí com muito carinho nos dá esse ensinamento nessa quaresma. Vamos silenciar um pouquinho o barulho externo. Silenciar o barulho externo não significa colocar fone de ouvido, gente. Eu me isolo, digo, não. A gente precisa talvez conversar com as pessoas, olhar nos olhos, interagir com quem está em casa, enfim. Isso também é um pouquinho de silêncio. Prestar atenção no outro, não é colocar fone de ouvido, então eu faço o silêncio, coloco um fone de ouvido e não escuto ninguém. Não se trata disso, pelo contrário, eu estou escutando mais ruído ainda e pecando mais porque eu estou me fechando à realidade do outro. Então é justamente assim, ter um silêncio com Deus para eu poder interagir mais com Deus e com as pessoas, viu? Nós preparamos aqui, gente, uma dinâmica, né? Uma dinâmica. Eu vou tentar aqui fazer, vou ver se eu acerto, viu, diretor? Umas dinâmicas assim, mas é fácil. Olha, aqui tem um pote de areia, né? Um pote de areia, né? Não é chocolatado não, minha gente, isso aqui é areia mesmo, tá? É areia úmida que a gente colocou aqui, é a areia, né? Nada de comer aqui, porque... Então, por exemplo, assim, ó, eu coloco um pouco de areia que representa, gente, assim, o barulho, o ruído do mundo, né? Em que vivemos, o barulho aqui. Coloca essa areia, colocar um pouquinho mais aqui, tá aqui a areia, né? E agora, minha gente, eu vou colocar um pouco d'água, né? Um pouco d'água, assim, para a gente falar assim que, às vezes, nem tudo está perdido, né? Mas é assim que a gente se encontra, Eu vou misturar com a colher aqui, né? Olha só, gente, assim, essa é a realidade que a gente se encontra. A gente vive num mundo de ruídos, ninguém escuta mais ninguém, somos indiferentes uns aos outros, não escutamos a voz de Deus. É assim que a gente faz, é assim que a gente vive. Às vezes a gente passa a vida inteira assim, gente, a vida inteira, né, nessa agitação, como disse a Thalita, né, o nervosismo, a agitação, a gente perde a calma, é o estresse do dia a dia, os problemas que a gente tem que assumir, dificuldades financeiras, conflitos familiares, problemas de relacionamento no trabalho, doenças, conflitos sociais, enfim, crises sociais. É assim que a gente passa o nosso dia muitas vezes, gente. Mas essa é a nossa realidade. Porém, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Quando a gente está nessa realidade, quando a gente para um pouquinho, percebe, toma consciência de quem somos, que somos filhos de Deus, né? Que estamos aqui para cumprir uma missão, que a nossa missão é o céu, é a santidade, é o desejo de Deus. Então, quando a gente começa a fazer silêncio e dar oportunidade para Deus, as coisas vão mudando. Não sei se você já percebeu, o Guto vai dar aqui, você percebeu? Ou seja, a água está ficando calma. É assim que essa quaresma nos ensina. A água está ficando calma e quanto mais calmo a gente vai ficando diante dessa agitação, quanto mais a gente silencia o coração, mais próximos de Deus estamos, mais escutando a voz de Deus estamos, olha só, a areia começa a se acumular lá embaixo, enfim, e a água, claro, né, que é uma experiência, é um exemplo, a água começa a ficar um pouquinho mais transparente. A gente começa a perceber, esse é o processo que vai demorar um pouquinho ficar totalmente limpa, transparente, enfim, vai demorar, mas o importante é a gente começar, tá vendo? Porque se a gente começasse, continuasse nessa agitação, nessa colher balançando, jamais perceberíamos isso. É possível a gente ter uma experiência do silêncio, uma experiência íntima com Deus, desde que a gente também aprenda a silenciar o externo para poder escutar a voz de Deus que está dentro de cada um de nós. Amém? Ai, que maravilha, gente. Então, eu vou deixar aqui, depois a última mensagem vai ser, a última imagem vai ser essa, viu, Guto? Assim, para ver como é que está a água. Então, gente, vamos
eu quero concluir esse momento. Aliás, eu tenho que ir lá. Ô, Victor, vai lá e pega aquele copo d'água lá, por favor. Pode passar na frente aqui, né? Vai buscar o copo d'água. Eu vou abençoar. Prepare o teu copo d'água. O outro, Victor, o outro. Isso daqui, né? Então vamos trazer aqui. Eu vou dar uma bênção nessa água. Tem que ser nessa, porque a outra ainda está em processo de purificação, né? Então pode ficar aqui do meu lado, pode ficar aqui do meu lado. Então a gente vai dar uma bênção nesse momento e jogar sempre. Quero agradecer desde já o Sérgio, né? O Sérgio, se as pessoas que estão aí acompanhando querem também uma animação de uma missa, de um evento, enfim, como é que entra em contato contigo? Pode entrar em contato no Instagram, através do Instagram também, o @Banda Restauração. Banda Restauração. Isso. Então você faz parte de um ministério chamado Banda Restauração. Legal, isso. né? Então é @Banda Restauração, Restauracão. Isso. Então tem lá. É isso mesmo, Edilon? Conta oficial. Isso, conta oficial, né? Maravilha. Então, obrigado aos meninos aí também, né? Boa sorte para nós, boa sorte para vocês, bom retorno para nós, para São José. Amanhã tem missão, né? Então, com a graça de Deus. E obrigado à nossa equipe, nosso super time, com muito carinho. Obrigado, Felipe, também, né, de coração. Obrigado ao nosso super time aqui, sempre muito disposto, criativo, né? E, gente, fique atento aí à programação, como disse o Guilherme aqui. Programação bonita, interativa, a maior parte do tempo ao vivo. Estamos retomando, né, essa programação ao vivo para gerar essa comunhão. Logo, logo também a própria TV vai fazer vários e vários programas buscando a sua identidade, assim, programas ao vivo interativos, e a gente tem novidade também com No Coração de Maria, temos novidade com a saúde também, logo, logo você vai saber de novidade aqui, viu, gente? Então, com a graça de Deus, pedimos, Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, de modo especial sobre esta água, tão limpa, tão pura e tão transparente. Dignai, Senhor, abençoá-la, santificá-la, e que ao tomarmos essa água, desça do céu sobre nossas vidas, nossas casas e famílias, todas as bênçãos, a saúde física e espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água com muito carinho. Desde já eu agradeço o nosso super time, obrigado de coração. Obrigado, o Sérgio, obrigado, o Ederlon. E que tal, então, brindar quem está em casa, né, com mais uma canção de Nossa Senhora, para coroar esse momento, o silêncio de Maria. Sim. Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre exultarei com cantos tenros de louvor, buscando a salvação. E nessa hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito, essa vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre exultarei com cantos tenros de louvor, buscando a salvação. É nessa hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito, essa vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu.